Oi, gente! E vamos então começar a falar um pouquinho sobre as dimensões. Neste vídeo, especificamente, vamos falar da terceira dimensão, que é o que nós estamos vivendo hoje, em um planeta com consciência tridimensional. E o que isso significa? Primeiramente, que na terceira dimensão nós temos a característica de viver em um tempo linear. O que é viver em um tempo linear? Não é apenas viver naquele tempo onde se tem hora, onde se contam os espaços, onde estamos acostumados a acompanhar o relógio, não é isso. Quando a gente fala em viver um tempo linear, é quando nós temos dificuldade em compreender como que nós podemos nos abrir para novas possibilidades. É quando nós vivemos dentro de uma programação, quando nós vivemos quando nós caminhamos em uma mesma estrada sem desviar. Isso é uma das características do tempo linear, que traz à tona o medo. O ser humano, ele é pautado pelo medo. Medo de fracassar, medo de não conseguir o emprego que gosta, medo de fracassar em relacionamento, fracassar na vida, medo da velhice, medo da falta de dinheiro, medo de não conseguir realizar seus sonhos, medo de ficar doente, medo de terremoto, medo da chuva, medo do sol quente demais, medo de viver. Muitas vezes esse medo é tão crônico que a pessoa acaba ficando com medo de não ter medo. Como assim? O medo de pensar assim, poxa, eu não tenho medo de sair na rua à noite sozinha, eu preciso ter esse medo. Claro, muitos medos são importantes na vida da gente. Aquele medo que alerta, aquele medo que desperta os instintos para os perigos iminentes, ótimo. Mas quando nós temos medo acima disso, medo de viver a nossa vida de forma mais plena, acaba virando um medo crônico. E essa é a característica da terceira dimensão. E por que esse medo existe? Porque na terceira dimensão nós acreditamos que estamos sozinhos. Nós acreditamos que cada ser depende apenas de si mesmo, do seu esforço para conseguir aquilo que se quer. Não acredita na energia coletiva. A gente falou que a vibração energética atrai semelhante. E a energia daquele semelhante resvala na minha energia, que resvala na energia do outro, que se junta com a energia do universo para conseguir aquilo que nós queremos, para entrar no fluxo que nós programamos para a nossa vida. E na terceira dimensão, as pessoas não estão com mentes e consciências abertas para esse tipo de energia coletiva. Acreditam na individualização. Que a minha energia, eu é que consigo aquilo que eu quero, depende apenas de mim. Isso é uma característica da terceira dimensão. E no momento que essa individualização acontece, vem o medo. No momento em que eu acho que eu dependo só de mim, eu vou querer guardar mais, ter mais. Eu preciso ter reserva financeira, eu preciso... Olha só quanta individualização. Eu posso usar do meu poder para garantir cada vez mais o meu futuro, para garantir cada vez mais o meu bem-estar. A individualização é uma característica do medo. Isso é terceira dimensão. Na terceira dimensão, nós, como eu tinha falado antes do tempo de linear, que nós não conseguimos ver as possibilidades, ou melhor, compreender como que a gente pode se abrir para as possibilidades, andando sempre numa mesma programação e numa mesma estrada, é bem isso. Porque nós temos tanto medo de errar, que nós acabamos não pegando as estradas secundárias, a gente fica sempre naquela estrada principal.
medo de errar o caminho, medo de chegar a um lugar que não é aquele que era o meu propósito, medo de entrar numa rua sem saída, medo de fazer um caminho mais longo e acabar perdendo tempo, afinal de contas, eu não posso perder tempo. Eu tenho medo, eu não posso perder tempo. Porque afinal de contas, podia ter conquistado o que eu queria antes. E acabamos então não sempre indo na mesma estrada e não pegando aquela estradinha que sobe a montanha. E por que é tão necessário subir a montanha? Lá de cima, a gente vai ver quantas estradas tinham, quantas possibilidades tinham para eu alcançar o meu objetivo, para eu chegar aonde queria, não importa o que seja. Fazer uma viagem, conhecer uma cultura diferente, estudar algo, mudar de profissão, conhecer pessoas, não importa qual seja o objetivo. É de cima da montanha que eu vou ver aquela quantidade infinitas de estradas que poderiam me levar para lá. E se eu não me arriscar a subir em cima da montanha, a ir por este caminho, eu nunca vou saber dessas estradas, porque eu estarei sempre na mesma. Estas são as características de viver na terceira dimensão. A vibração da terceira dimensão, lembrando, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 10ª dimensão não são lugares, são estados vibracionais, são frequências vibracionais. Só que no momento que a Terra está indo para uma vibração de quinta dimensão, só vai ficar nela quem acompanhar essa vibração. Certo? É livre-arbítrio. Mas o semelhante atrai o semelhante. Você não consegue ficar em um ambiente de quinta dimensão se você está em terceira dimensão. Por conta da diferença vibracional, não dá, se expele, se repelem, como dois ímãs. Certo? Então, características da terceira dimensão. Regras rígidas. Individualismo. Crenças rígidas também, junto com regras inflexíveis. Julgamentos ferozes e constantes. Quando a gente julga demais, a gente não aceita a verdade do outro. Tá sempre julgando. Desde como a pessoa se veste, até como a pessoa fala, o que ela come, o que ela deixa de comer, como que ela passa as férias, como ela se relaciona com o companheiro ou a companheira dela. Coisas pequenas nós estamos julgando o tempo todo. Isso caracteriza o medo. Medo de que as coisas fujam do meu controle e não sejam dentro dos valores que eu acredito ser. E aí, o que pode acontecer? Se a gente parar para analisar onde esse medo todo pode nos levar. Eu vou morrer? O que vai acontecer se as coisas forem diferentes como eu quero? Né? Então, tá na hora da gente parar e analisar esses medos. Se nós quisermos, claro, galgar para uma outra dimensão. Então, vamos lá. Abrir mão de regras inflexíveis, mão de crenças rígidas, mão de controle. Vamos abrir mão da não aceitação, vamos abrir mão dos julgamentos e começar a dar um passinho para uma outra frequência vibracional. Boa notícia, somos mutáveis. Podemos mudar a nossa frequência, se assim nós quisermos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração.